meus caros alunos do curso técnico em serviços jurídicos. Eu sou a professora Rutiene Carvalho, sou formada em Direito pelo CEUT e em Letras Portuguesas pela Universidade Federal do Piauí. Sou advogada há 7 anos e professora universitária especialista em Direito Constitucional. Irei ministrar para vocês a disciplina de Noções de Direito Administrativo, em que na nossa primeira aula nós trataremos assuntos como os critérios para a conceituação do direito administrativo, conceito de administração pública e regime jurídico administrativo. Antes de mais nada, é interessante sabermos se vocês sabem responder a seguinte pergunta: o que é direito? Vocês já estão com o curso em andamento, o curso técnico em serviços jurídicos. Então é interessante que vocês saibam responder essa pergunta. Então, o que seria direito? Direito é um conjunto de normas impostas coercitivamente pelo Estado para assegurar a coexistência pacífica dos seres em sociedade. Ou seja, o Estado vai impor normas e estas normas terão o intuito de promover a harmonia entre os seres em sociedade. Nós sabemos que esse direito ele é um só, mas para fins didáticos ele foi subdividido em determinados ramos. Então, dentre esses ramos, temos o ramo do direito interno, que diz respeito às relações internas, se preocupa com as relações internas, ou seja, dentro do território nacional, e as de direito internacional, que se preocupam com as relações internacionais, ou seja, da nossa nação com as outras nações. Além dessa subdivisão desses dois ramos, temos ainda o ramo de direito público e o ramo de direito privado. O ramo de direito público é aquele que busca satisfazer os interesses públicos, tendo como parte integrante nessa satisfação o Estado. Já o ramo de direito privado, ele diz respeito às relações privadas, às relações que ocorrem entre os particulares. Então, sabendo disso, podemos ter como ponto de partida para essa conceituação de direito administrativo, dizer o quê? Que o direito administrativo é um ramo de direito público e um ramo de direito interno. Por quê? Porque ele visa a satisfação dos interesses públicos dentro do território nacional. Mas, para uma conceituação desse direito administrativo, da disciplina Direito Administrativo, é interessante que nós conheçamos os critérios que foram adotados pelo mundo, porque nós sabemos que o direito administrativo no Brasil, ele possui certas peculiaridades próprias. Ele não é um ramo do direito codificado, como ocorre com o direito civil, que tem o Código Civil, o direito constitucional, que tem a Constituição Federal, o direito tributário, que tem o Código Tributário Nacional, ou a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a base de estudo para o direito do trabalho. Então, com base nisso, nós precisamos estudar todos os critérios que foram estudados, que foram adotados pelo mundo, para saber qual deles melhor se adequa à nossa realidade aqui no Brasil. Dentre esses critérios, o primeiro a ser analisado é que diz respeito à teoria da escola do serviço público. O que diz essa teoria? Diz que o direito administrativo tem como objeto o estudo de todo o serviço prestado pelo Estado. Ou seja, ele inclui a função administrativa, a função legislativa e a função judicial. Ele não faz distinção entre essas funções. Então, dessa forma, por ser amplo demais, ele não pode ser adotado no nosso país. Porque nós sabemos que aqui no Brasil, nós estabelecemos essa distinção dentre essas funções. Num segundo momento, veio o critério do poder executivo, que diz o quê? Que o direito administrativo só se preocupava com a atuação do poder executivo. Duas críticas foram levantadas com relação a esse critério, a essa teoria, que diz o quê? Ele não distinguia a atividade política, que é um objeto de estudo do direito constitucional, da atividade administrativa, que é objeto de estudo do direito administrativo. Além disso, ele não considerava as funções administrativas exercidas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, quando o Poder Judiciário resolve realizar concurso público para a ocupação das vagas do seu quadro de servidores. Quando
Quando o serviço público dentro do poder legislativo ou do poder judiciário resolve dar férias para um servidor, punir determinado servidor. Além desses dois critérios, nós podemos dar continuidade ao conteúdo falando do critério das relações jurídicas. O que diz esse critério? Que o direito administrativo estudava todas as relações jurídicas estabelecidas pelo Estado. Se nós abrangermos dessa forma, nós vamos desconsiderar a existência, por exemplo, do direito penal, do direito tributário. Afinal de contas, o direito administrativo já haveria de resolver e de estudar todas as relações jurídicas. Só que, por conta também desta abrangência, não pode ser adotado no Brasil. Além do mais, o direito administrativo não estuda somente as relações jurídicas, estuda também as relações não jurídicas. Então, um outro critério foi adotado, foi estudado, foi considerado, que é o critério teológico, que diz que o direito administrativo seria um conjunto de princípios jurídicos que regem a atuação administrativa do Estado. É um critério correto? É. Só que é considerado um critério incompleto. Por quê? Porque só fala em princípios. Então, a partir deste momento, os critérios passaram a ser considerados, passaram a ser respeitados, porém, necessitando de complementação. Então, veio o critério residual, que diz o quê? Que o direito administrativo é definido por exclusão, isto é, as atividades desenvolvidas pelos Estados que não sejam jurisdicionais, ou seja, de julgar os processos, nem legislativos, ou seja, de elaborar leis, de legislar, seriam administrativos. Só que esse critério também foi considerado incompleto. E no passo seguinte veio o critério de distinção, com base na espécie de atividade jurídica. Esse critério diz que o direito administrativo preocupava-se com a atividade jurídica não contenciosa do Estado. Aí vem a pergunta, o que consiste essa atividade não contenciosa do Estado? Quando nós falamos em contencioso, nós falamos em litígio, em disputa. Quando nos referimos à atividade jurídica não contenciosa do Estado, isso quer dizer que são atividades em que não são levados em consideração os litígios, as disputas. Por quê? Porque nós estamos falando com base no princípio da supremacia, da superioridade do interesse público. Então, não tem que se falar em qualquer litígio, em qualquer disputa, porque o interesse público sempre haverá de prevalecer. Esse critério também busca estabelecer uma distinção entre a atividade jurídica e a atividade social. Nós sabemos que a atividade jurídica ele é objeto de estudo do direito administrativo. Só que a atividade social não. A atividade social é objeto de estudo da sociologia, das políticas públicas. Então, enquanto a atividade jurídica é objeto de estudo do direito administrativo, a atividade social é objeto de estudo das políticas públicas, da sociologia. Por último, temos que levar em consideração o critério da administração pública. O que diz esse critério? Que é um conjunto harmônico de princípios e regras, daí vem a conceituação, a definição de regime jurídico administrativo, que rege os órgãos públicos, os agentes públicos e as entidades públicas, desde que exerçam atividade administrativa, independente do poder, seja ele poder legislativo, seja ele poder executivo, seja ele poder judiciário. Por quê? Porque dentro desses poderes existem as funções típicas, que na função jurisdicional, que no poder legislativo, no poder judiciário é a função jurisdicional, no poder legislativo é a função legiferante, ou seja, de legislar, de elaborar leis, e o poder executivo, que é o de administrar. Então, esses poderes exercem a atividade administrativa, realizando de forma direta, concreta e imediata os fins desejados do Estado. Então, o que nós temos a dizer com relação a essa forma direta? Quando é direta? Quando ela não é indireta, ou seja, ela é direta quando ela não é provocada. O Estado vai agir independente de provocação. Isso é diferente do poder judiciário, que somente atua se for provocado, ou seja, atua de forma indireta. E concreta, que é diferente do poder legislativo. Por quê? Porque na elaboração das leis, as leis
são formas abstratas de atuação. Aqui são formas concretas de atuação. Então, a atividade legiferante, legislativa, ela está fora dessa atividade administrativa. E imediata. Imediata por quê? Porque diz respeito à atividade jurídica. Por quê? Porque quando a atividade é imediata, nós falamos em atividade social. Então, podemos dizer o quê? Que ela tem que ser direta, concreta e imediata para os fins desejados pelo Estado. Esses fins desejados pelo Estado diz respeito ao interesse público. Mas o que podemos dizer a respeito desse interesse público? Como definir esse interesse público? Basicamente, interesse público, que é interesse do povo, podemos dizer que é o conjunto de interesses individuais que coincidem com a maioria. E esses interesses, eles visam o bem da coletividade. Isso é interesse público. Então, como nós estudamos o critério da administração pública, é interessante que nós conceituemos o que seria a administração pública. E esse é o nosso segundo tema da nossa aula. Conceito de administração pública. Na doutrina, ele pode ser visto sob os seguintes enfoques. No sentido amplo, em que a administração pública abrange tanto os agentes políticos, que é objeto de estudo do direito constitucional, como os agentes administrativos, que de fato são objeto de estudo do direito administrativo, da nossa disciplina. E temos também um sentido estrito, em que a administração pública refere-se somente aos órgãos subordinados, ou seja, somente aos agentes administrativos, que exercem atividade jurídica, atividade administrativa. 2 critérios foram adotados. Primeiro, o critério formal ou orgânico, ou também considerado subjetivo. Esse critério, ele diz respeito à máquina administrativa, à estrutura administrativa, que é composta pelas pessoas jurídicas, pelos órgãos, pelos agentes públicos e pelos bens. Já o critério material ou objetivo diz respeito à atividade administrativa propriamente dita. E essa atividade administrativa, que é o estudo no sentido objetivo da administração pública, ela pode ser desenvolvida das seguintes formas. Pelo fomento. O que significa fomento? É quando a atividade visa incentivar determinadas condutas dos sujeitos privados mediante a oferta de benefícios diferenciados. Ou seja, o Estado ele quer que um determinado indivíduo direcione sua conduta para um determinado fim. Para que o Estado consiga isso, ele vai fazer o quê? Vai promover, vai ofertar benefícios para que esse indivíduo se sinta incentivado a realizar determinada conduta. Um exemplo disso, a isenção ou desconto de determinados impostos para que empresas, indústrias se instalem na nossa cidade. Isso é uma espécie de fomento. Já a polícia administrativa, ele faz exatamente o contrário. Ela busca restringir o exercício, a conduta dos indivíduos, por meio de uma imposição de lei, sempre em favor do interesse público. Um exemplo disso que nós podemos citar são as multas de trânsito. Serviço público é a outra espécie de atividade administrativa. São atividades que buscam satisfazer as necessidades coletivas. Já a intervenção na atividade econômica compreende as 2 espécies de atividade, a de regulamentação, ou seja, a de estabelecimento de determinadas normas, e a de fiscalização da atividade econômica de natureza privada. Vocês guardem com vocês essa espécie de intervenção na atividade econômica, que quando nós formos falar das espécies de administração pública em si, no sentido subjetivo, nós iremos voltar para esse tema. Agora nós vamos falar sobre o regime jurídico administrativo. Quando estávamos falando da conceituação de direito administrativo, nós vimos que isso é um conjunto de princípios e normas que regem a atividade administrativa. Isso é regime jurídico administrativo. E esse regime jurídico administrativo, o direito administrativo, ele tem como princípios basilares, primordiais, das quais deles irradiam outros princípios. Temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e temos o princípio da indisponibilidade do interesse público por parte da administração.
O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado diz respeito à superioridade que o interesse público tem que ter com relação aos interesses privados. Um exemplo para que seja melhor compreendido esse princípio, vamos supor que um determinado indivíduo tem uma propriedade ociosa numa determinada região. Sendo que nessa região tem a necessidade da construção de uma escola. Então, o que o Estado vai fazer? Vai desapropriar aquela propriedade do indivíduo para que seja construída aquela escola. Já o princípio da indisponibilidade do interesse por parte da administração é que o administrador ele não pode deixar de promover esse interesse público. Então, outros princípios que precisam ser levados em consideração são os princípios constitucionais do direito administrativo. Esses princípios estão regidos no artigo 37 da nossa Constituição e que diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, ou seja, legislativo, executivo ou judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Um bizu, para vocês não esquecerem, é só pegar as iniciais desses princípios que formam a palavra LIMP. Então, vamos estudar cada um desses princípios. O princípio da legalidade diz o seguinte, que todos os atos da administração têm que estar em conformidade com os preceitos legais. Quando nós falamos em princípio da legalidade na administração pública, nós dizemos que o administrador, que a administração pública, ela está autorizada a fazer o que a lei determina. Quando nós falamos no princípio da legalidade no direito privado, já vem com uma concepção diferente. Porque o indivíduo, ele pode fazer tudo desde que a lei não proíba ele de fazer. Então, é interessante que vocês saibam estabelecer essa distinção. O princípio da impessoalidade já diz o seguinte, que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas. Significa que o administrador não pode buscar interesses pessoais. Afinal de contas, ele deve buscar sempre o interesse público. E desse princípio, nós podemos ver que irradia o princípio da igualdade, que as pessoas têm que ser vistas de forma iguais, ser tratadas de forma igual. Já o princípio da moralidade, ele traduz a ideia de honestidade, princípios éticos, boa-fé, correção de atitudes, probidade administrativa. O princípio da publicidade, lembremos sempre da transparência, que é manter a transparência em todos os atos administrativos praticados, com exceção de alguns, pois nem todos os atos administrativos devem ser publicados, devem obrigatoriamente ser publicados. Somente aqueles que a lei definir, aqueles que produzem efeito externo ou que onerem o patrimônio público. E, por fim, dos princípios constitucionais, temos o princípio da eficiência, que diz que a administração deve buscar um aperfeiçoamento na prestação de serviços públicos, mantendo ou melhorando a qualidade dos serviços com economia de despesas. É só lembrar do binômio: qualidade nos serviços e racionamento de gastos. Isso é eficiência. É você juntar esses dois pontos. Outros princípios administrativos coexistem, que precisam ser levados em consideração, que é o princípio da igualdade, que diz o quê? Que todos têm direitos de receber da administração tratamento igual. Porque, de acordo com a Constituição, todos são iguais perante a lei. Só que, com base na isonomia, que todos os iguais têm que ser tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Ou seja, os eventuais benefícios só poderão decorrer de determinação legal, como acontece com atendimento privilegiado para crianças, gestantes, idosos, portadores de necessidades especiais, doentes, etc. Princípio da continuidade do serviço público. Os serviços públicos, eles são ininterruptos, eles não podem ser interrompidos. Por conta disso, em caso de greve, vamos dizer que os servidores da Secretaria de Saúde do Estado pretendem estar em greve, mas eles não podem paralisar por completo a atividade, porque é uma atividade essencial. E é com base nesse princípio da continuidade do serviço público. Por fim, temos o princípio do controle administrativo, que diz o quê? Que a administração ela pode se autopoliciar, ela tem a possibilidade de rever, de revisar seus próprios atos.
devendo anulá-los em razão de ilegalidade e devendo revogá-los em razão de conveniência ou oportunidade. E a partir desse princípio, nós podemos falar, inclusive, que a administração pública está sim sujeito ao controle jurisdicional, desde que em razão de ilegalidade, não em razão de conveniência e oportunidade. Então, gente, por fim, esse é o nosso último assunto da aula de hoje. Espero vocês no nosso próximo encontro.